Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em temas de clínica médica. Meu nome é Cauê Malpig. Eu sou o Lucas Cirilo. E estamos trazendo um convidado mais do que especial aqui hoje, né, Luca? Aqui a gente trouxe a cúpula do Magic pra dentro do TDC. Se apresenta aí pra gente. Opa, pessoal, meu nome é Jonatas Zanovelli, sou R4 de Nefrologia da Unifesp, fiz clínica lá na Unifesp também. Prazerzão estar aqui com vocês. Não pra jogar Magic dessa vez, né? Mas pra falar de uma coisa melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda sacanagem, pô. Tinha que ser um nefrologista mesmo, né, velho? A gente vai falar de sódio, mas mais especificamente a gente vai falar de como corrigir hiponatremia. Trazendo o Jonatas, então, para ajudar nessa discussão, que a gente sabe que tem um pouco de dificuldade na literatura e às vezes até os consensos aí que não são condizentes entre um e outro, né? Mas essa história do Magic, né, trazendo essa cúpula aqui que o Luca e o Jonatas jogam Magic, jogam com outros colegas nossos lá da EPM, né, da Unifesp, e já tentaram me levar para esse caminho sem fim aí, eu consegui resistir. Por não enquanto, tem volta, ainda... tá? Eu sei. Não tem como. Já entenderam como é que vai ser o tom desse episódio, né? A pura nerdice, né? E o Jonatas, que é um dos responsáveis pelas melhores resenhas e fofocas do Hospital São Paulo, tá? Isso é verdade. Devo, não nego. E é isso aí, bora lá então. Bora. Então hoje nesse episódio, né, a gente vai falar um pouco do tratamento da hiponatremia, lembrando que a gente já tem um episódio sobre a investigação diagnóstica, que é de um caso clínico de hiponatremia, que é o episódio 85 do podcast, tá? Então, qualquer dúvida que tenha com relação ao diagnóstico, todo o processo para chegar no motivo da hiponatremia, aquele episódio tá bem bacana. Hoje a gente vai falar mais do tratamento e aí a gente vai passar aqui então, principalmente, vamos revisar um pouco da definição da hiponatremia, falar da gravidade dos sintomas e passar pelo ponto a ponto, né? Quando interna, quando que eu conduzo em sala de emergência, quando eu trato e como eu trato, né? Exatamente. Então, vamos pelo começo, né? Vamos definir aqui a hiponatremia, classificar tanto em laboratório como clínica, né? Bom, acho que a primeira definição que a gente precisa deixar claro aqui, né, o que é hiponatremia. Então, quando a gente fala de hiponatremia, a gente está falando de um sódio sérico menor do que 135 mEq por litro, ou milimol por litro. Elas são equivalentes às medidas, tá? Tá. Então, outra coisa que a gente precisa definir aqui é com relação à severidade da hiponatremia. Então, a gente chama de hiponatremia leve quando a gente tem valores de sódio entre 130 a 134 mEq por litro. A moderada são valores de sódio entre 120 a 129 mEq por litro. E, por fim, a hiponatremia grave são valores de sódio ali abaixo de 120 mEq por litro. Até existem definições um pouco diferentes, né, Jô? Mas a gente vai seguir essa severidade aqui pro episódio, né? Então aqui a gente definiu os cortes laboratoriais, né? Agora vamos pensar na cronologia do distúrbio, né? Seria um distúrbio agudo ou crônico? Cara, a parte de definir a cronologia é muito importante porque ela envolve um mecanismo importante de regulação das células cerebrais, né? Então, as células cerebrais, elas vão se adaptar às variações de osmolaridade extracelular e, no caso da hiponatremia, como que acontece? Elas vão liberar eletrólitos de uma forma mais rápida e elas liberam também alguns osmóis orgânicos, taurina, glutamato, de uma forma mais lenta. Então, os osmóis orgânicos, eles são liberados ali em 24 a 48 horas, tá? Isso permite, mais ou menos, que a osmolaridade intra e extracelular permaneça igual, sem alterar o volume celular. Então, você está me dizendo que leva mais ou menos uns 2 dias para o neurônio entender como que está a osmolaridade fora da célula e ficar adaptado. Perfeito, é isso mesmo, Luca. E aí, o problema é, como eu falei, os eletrólitos, eles saem mais rápido da célula, das células cerebrais. O problema é que os osmóis orgânicos, eles demoram um pouco mais, tanto para sair quanto para voltar também. Eles voltam de forma mais lenta, às vezes demora até em torno de 1 semana para eles se autorregularizarem e voltarem depois para dentro da célula. E aí o problema disso é que isso deixa a célula cerebral um pouquinho mais suscetível à lesão por conta da elevação rápida de sódio sérico. O mesmo também vale para o contrário. Então, quando há uma queda abrupta no sódio, há um maior risco de edema cerebral e herniação. Porque a ideia é isso, né? O neurônio tá lá trabalhando, supondo, né? Sódio normal, 135 mEq, aí de repente cai de uma vez, né? Aí a osmolaridade do sangue muito baixa, a água vai tender aí pro neurônio que ele tá mais, abre aspas, salgado, né? Exatamente. E aí o cara faz sintoma. Agora o contrário, né? O sódio foi caindo devagarzinho, um dia após o outro, o neurônio se adaptou, eliminou esses osmóis orgânicos, e aí de repente agora eu mando o sódio muito pra cima no sangue e o neurônio não tem tempo de acompanhar essa correção, e aí a gente faz o caminho inverso, né? Exatamente essa ideia, Luca. E já puxando aqui o gancho para nossa definição, né? Então, baseado nesse mecanismo de autorregulação dos neurônios, a gente define hiponatremia aguda
como menor que 48 horas, então ela acontece no intervalo, você conseguiu flagrar ela acontecer em menos de 48 horas. E hiponatremia crônica, aquela hiponatremia que acontece com mais de 48 horas, ou, isso aqui é bem importante, nos casos em que a gente não consegue documentar esse início da hiponatremia. Justo, Jô. E isso vai influenciar, então, entre aguda e crônica no manejo do meu paciente, inclusive no risco dele ter sintomas, né? Que aqui é outra classificação, né? Que a gente pode classificar o nosso paciente como sintomas. O paciente com sintomas leves, que normalmente vai ser sintomas mais inespecíficos, né? Às vezes pode partir de uma fadiga, o paciente pode ter um pouco de cefaleia, umas câimbras, mas sem outros sintomas. E aí o paciente pode começar a ter sintomas mais graves, né? Aqui os moderadamente graves, que já não são sinais de evolução para um possível edema cerebral, né? Então, náuseas, ainda um pouco sem vômitos, uma confusão, talvez uma cefaleia mais importante, ou até sintomas mais graves, né? Onde o paciente já tem vômito, já tem convulsão, já tem sonolência e pode progredir até aí para coma, né? O que eu gosto dessa divisão é que o sintoma que parece que marca, né? O cara entrando no quadro grave é o vômito, né? Pois é, isso é até meio polêmico, Luca, porque nem toda diretriz considera o vômito como um sintoma grave. Então a gente tem a diretriz europeia, por exemplo, que considera o vômito como um sintoma grave. Porém, a diretriz americana, artigos um pouquinho mais novos, não consideram. Eles jogam o vômito lá para moderado. Mas assim, gente, tá vomitando, tá culpando o sódio, coisa ruim deve estar vindo aí, né? Quando a gente entrar em quando tratar, né, esses sintomas, eles vão entrar junto. Moderadamente grave, gente, é porque o paciente não tá evoluindo bem por causa dessa hiponatremia, né? Exato. E outra coisa, né, ele tá vomitando agora, ele vai ficar desidratado, você pode piorar algum distúrbio que tá ocorrendo, então acho que a ideia é acende um alarme, né, assim, não vai dar bom, vai dar ruim. Então, fechando aqui, gente, a gente definiu com relação à severidade, a gente definiu o agudo versus crônico e a gente definiu gravidade de sintoma, né? Tudo isso vai ser importante porque vai influenciar em como a gente vai abordar esse paciente, né? Desde onde a gente vai internar ele e de como a gente vai tratar essa hiponatremia, né? Perfeito. E aí, a primeira dúvida que o ouvinte vai ter é a seguinte, né? Flagrar uma hiponatremia, que é um distúrbio laboratorial de maneira aguda, como é que eu vou saber se eu não tenho... Na maioria das vezes eu vou pegar aquele sódio lá, vai vir embaixo e eu não sei o quanto que era ontem, 48 horas, 72, A gente consegue determinar mais quando o paciente já está internado com a gente, né? Mas aí é fácil, né? Basicamente, quando o paciente está fora, a não ser que ele faça algum exame diariamente, a gente vai conseguir flagrar, mas fora isso é muito raro. Aí eu acho que o take é assim, né? Distúrbios agudos, eles devem vir acompanhados de algum evento precipitante bem marcado, né? Então, se eu tiver bastante segurança. O maior exemplo disso, né? Intoxicação por êxtase, intoxicação hídrica, né? Muito pontual, né? O cara foi lá, usou, se expôs e aparece com sintomas de hiponatremia e o distúrbio manifesto. Geralmente os sintomas graves, eles vão vir mais associados aos pacientes que fazem hiponatremia aguda, justamente por conta desse mecanismo de regularização cerebral que a gente falou lá atrás. Então, o paciente com sintoma mais leve, mais arrastado, a tendência é que seja crônico. Mas não dá pra gente também confiar 100% nisso na hora de começar o tratamento. Justo, né? Se tiver sintoma moderado, grave, mesmo a gente achando que é mais crônica, a gente vai tratar de acordo e vai ter que ter um tratamento mais agressivo, né? Perfeito. E aí agora, então, deixa pra gente entrar na segunda parte, que é tratamento, né? Acho que começando com o tratamento, a gente pode falar aqui de quando que a gente interna e aonde a gente maneja esse paciente, né? Beleza, então o paciente chegou lá na sala de emergência, aí vale a pena a gente tirar primeiro uma boa história, né, pra tentar enquadrar o nosso paciente naquelas definições que a gente já falou. É agudo ou crônico, é severo ou não. Acho que vale a pena também a gente já pedir aquele geralzão pra investigar essa hiponatremia, então a função renal, pedir uns outros eletrólitos, principalmente o potássio e fósforo, glicemia, pra gente afastar aquelas causas de hiponatremia hipertônica, e a depender da clínica, aí ver se precisa pedir uma bilirrubina total, enfim, geralzão pro paciente. Com essas informações em mãos, então a gente já vai estar apto para tomar a nossa decisão. Esse paciente vai ficar na sala de emergência, ele pode tratar essa hiponatremia em algum outro lugar. E aí como que a gente faz? Então a regra básica é a seguinte: paciente com hiponatremia com sintoma moderado ou grave tem que receber tratamento ali na sala de emergência. Com certeza. O paciente que está em risco de hipertensão intracraniana, né, de edema cerebral, ou que já está com edema cerebral, tem que ser feito tratamento monitorizado, né? Exatamente. Tem que lembrar, o sintoma é geralmente um preditor de que esse paciente pode estar evoluindo para um edema cerebral. E aí a regra para internação é mais ou menos essa, tá? Vai variar de guideline para guideline, mas geralmente a gente interna paciente com sintoma moderado e grave, ou se hiponatremia é menor do que 120, né, que é considerada aquela hiponatremia severa, ou o paciente que tem uma hiponatremia aguda, que como a gente já falou, provavelmente já vai estar internado, né? Com certeza, Jô. Então essa hiponatremia menor que 120, ele vai ser internado, né? Não necessariamente ele precisa ser manejado em sala de emergência se ele não tiver sintoma moderado grave ou grave, né? E aí os pacientes que
possivelmente tem uma hiponatremia mais crônica, que tem uma hiponatremia acima de 120 de sódio, né? Ele pode ser manejado ambulatorialmente, né? Via de regra, esse paciente pode ter algum fator desencadeante mais claro, a gente vai tentar suspender esse fator desencadeante e ambulatorialmente ele vai ter o segmento desse sódio, né? Isso, lembrar dos fatores desencadeantes, né? Principalmente, a gente fala muito em medicamento, diurético tiazídico, né? Costuma ser o principal vilão aí, mas a gente não pode esquecer também dos inibidores de recaptação de serotonina, alguns antipsicóticos, anti-inflamatórios, né? O terror de todo nefrologista, enfim, entre outros, tá? Cara, anti-inflamatório dando hiponatremia é tipo assim... Acontece, tá? Acontece. É o maior confundidor, tá? Como que eu vou dar um ibuprofeno pra uma pessoa com consciência limpa, cara? Mas isso que o João falou é verdade, né? E às vezes até alinhado, né? Muitos pacientes usam, né? Antidepressivos, por exemplo, né? Inibidores da recaptação de serotonina e tá junto lá com uma hidroclorotiazida. Um paciente um pouco mais idoso já vai ter um risco alto de uma hiponatremia e às vezes dá para manejar esse paciente ambulatorialmente, retirando a medicação quando possível, né? Muito bom. E então vamos pro que todo mundo que tá ouvindo quer saber, né? Quando que eu faço o salgadão, né? Quando que eu vou repor a salina pro paciente e em quem, né? Internei o paciente, né? Igual a salgadão, ou internei o paciente, eu ainda tenho que ver, né? Cara, isso vai depender um pouquinho, né? Vai depender mais uma divisão aqui quando a gente fala de tratamento da hiponatremia, né? Então, primeiro, esse paciente, ele tem uma hiponatremia com sintoma grave ou moderado, independente se for agudo ou crônico? Se sim, salgadão. Nele. Beleza. Salgadão nele. Salgadão ou salina 3%, né? Só pra... Salina 3%. A gente tá falando salgadão Ruffles, aqui, não né? é 20%. Já eu acho que a gente vai ensinar essa alquimia, Exato. né? Como fazer. Mas tá? só pra lembrar, o salgadão aqui é salina 3%, né? Não, perdão, neurologistas. Perdão. Eu sei o que é. Bom, beleza. Então, paciente com sintoma grave e moderado, salgadão, salina 3%. Paciente com hiponatremia aguda, só que assintomática ou com sintomas leves, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, mas ele pode também receber a salina 3%, talvez em uma dose menor, etc. Nós já vamos entrar nesse mérito. E até com uma urgência menor, né, Ju? Exato. Esse aí dá pra gente levar ele mais tranquilo, aí não precisa dessa urgência, porque ele tá assintomático, com sintoma leve, tá mais tranquilo. Beleza. E por último, os pacientes com hiponatremia crônica assintomática, que esses raramente a gente vai fazer salina 3%, tá? Que às vezes a gente internou esse paciente só porque tinha um sódio menor que 120, né, Jô? Mas dá tempo da gente investigar e às vezes tomar alguma medida direcionada para a etiologia que levou à hiponatremia dele, né? Tirar a medicação ou um tratamento crônico para alguma patologia específica, como a síndrome de secreção inapropriada do antidiurético, que a gente vai falar depois, né? Exato. Às vezes um paciente tem uma insuficiência cardíaca que tá um pouco mais descompensado, às vezes a gente vai restringir volume, enfim. Exato. Boa. Então aqui acho que a gente desenhou os cenários. Vamos pro primeiro passo, que é o de interesse, né? Paciente agudo com sintoma moderado grave ou grave. O que eu preciso ver antes de fazer a salina? Cara, aqui é muito importante a gente avaliar o risco desse paciente, fazer uma coisa que a gente chama de síndrome da desmielinização osmótica, que era conhecido também antigamente como mielinólise pontina. Hoje esse nome mudou um pouquinho, porque a gente sabe que a mielinólise pode ser extrapontina, então a gente prefere usar o nome síndrome da desmielinização osmótica. Para não confundir, né, Jô? Porque pode desmielinizar outros lugares que não a ponte, né? Então Exatamente. Fica aí como síndrome da desmielinização, né? Exatamente. Bom, pessoal, então quando a gente fala de síndrome de desmielinização osmótica, existem alguns pacientes que a gente enquadra eles como pacientes de alto risco para desenvolverem essa síndrome secundária a uma hipercorreção do sódio. Então, quais são esses pacientes, né? Então, são pacientes que têm um sódio sérico menor do que 105 mEq por litro, são pacientes que têm hipocalemia, etilistas, pacientes desnutridos, pacientes com doenças hepáticas avançadas, né? Cirróticos em geral, ou pacientes com hipofosfatemia. Esses são os que a gente chama de grupo de risco aí para fazerem a hipercorreção e desenvolverem a síndrome da desmielinização osmótica. Jô, e você trouxe um que é importante, que às vezes está associado, dependendo do contexto do paciente, que é a hipocalemia, né? E às vezes fica até um pouco estranho. Pô, por que o paciente com hipocalemia tem risco aumentado de síndrome da desmielinização, né? Aqui o que acontece, pessoal, é que pode ser que esse paciente que a gente já vai optar por fazer uma reposição do sódio com a salina 3%, a gente também, ao mesmo tempo, vai começar a repor o potássio dele, né? E aí o que acontece é que a hora que a gente faz uma reposição de potássio, a gente aumenta o potássio sérico, né? Quem vai acompanhar esse aumento é o sódio. A gente vai ter uma troca, né? E aí, por causa dessa troca, o nosso sódio sérico também vai aumentar. E aí o que acontece? Eu tô de um lado repondo uma salina 3% e de outro lado fazendo uma troca com o potássio pelo sódio e aumento o sódio junto. Com esse aumento, às vezes ele pode ser muito significativo e estourar os limites que a gente tem de correção para aí, às vezes, aumentar o risco do paciente ter a síndrome de desmielinização, né? Então, muito cuidado quando o paciente tem hipocalemia e vocês optam por fazer a salina 3% junto com o potássio. Às vezes a monitorização desse paciente tem que ser mais de perto, né?
Então, o fator de risco velado aqui, né, para desmineralização é hipercorrigir o sódio. Exatamente. Exatamente. E a gente tá aqui no TDC, né, no tá de clinicagem, eu sei que vocês gostam de score, né? Aí, Luquinha, existe algum score que a gente pode calcular, ou a gente pode fazer, que ajuda a discriminar os pacientes com alto risco para supercorreção? Opa, claro que temos, né? A gente tem o score SHORE, né, Juninho? Bom, e o que é o score SHORE, né? Como eu já falei, ele vai discriminar esses pacientes com alto risco para supercorreção. Então, ele avalia alguns fatores de risco que, somados aí, podem fazer com que esse paciente hipercorrija quando a gente está corrigindo essa hiponatremia dele. E quais são? Então, a gente tem a diminuição do nível de consciência, pacientes rebaixados, né? Vômitos, então pacientes que estão vomitando também têm risco de hipercorreção. Hipocalemia, então um potássio menor do que 3. Urina hipotônica, então ele coloca hipotônica como menor que 150 mAh por quilo. E um sódio inicial menor que 113, mas principalmente se for menor que 110. Esses são os fatores de risco para supercorreção. Agora, dentro do próprio score, a gente tem alguns fatores de proteção para supercorreção. E aí, quais são? Sobrecarga de volume, neoplasia torácica e idade acima de 50 anos. Fechou? Beleza, e aí a gente até usa, não tem muito pontuação, né, gente? Mas a gente pode se guiar pelo score para ver os pacientes que têm mais risco de supercorreção e menos risco de supercorreção, né? Por quê? Por que isso é importante pra gente? Porque isso vai influenciar nas nossas metas, tá? Inclusive, os guidelines, eles costumam ser até consensuais com relação a essa meta. Quanto que a gente tem que corrigir desse sódio do paciente em relação à temporalidade dos pacientes que a gente está corrigindo uma hiponatremia sintomática, né, com sintoma moderado, grave a grave. Então, o que eles colocam, o que é basicamente consenso, primeiro, nas primeiras horas, principalmente da primeira à quarta hora, corrigir por volta de 4 a 6 de sódio. Nas primeiras 24 horas, não exceder de 10 a 12. E nas primeiras 48 horas, não exceder 18. Isso é um somatório de todas essas horas, né? Nos pacientes que têm alto risco de sobrecorreção e de síndrome de desmineralização osmótica, eles colocam como um teto máximo, né, nas primeiras 24 horas, que é o que muda um pouco, de 8. Então, normalmente eles colocam de 10 a 12, aqui eles vão colocar um teto de 8 no paciente que tem risco, né? E essas são metas, assim, que elas, ao longo dos anos, elas vêm caindo, né? Então, antigamente era um pouco mais permissível, a gente foi ficando cada vez mais permissivo. Vale reforçar também só um detalhe extra, né? A gente citou os fatores de risco para a desmineralização, né? E aí, a velocidade de correção talvez também não implique tanto para o cara fazer desmineralização, mesmo se eu seguir a meta dele de correção correta. Então, tem que tomar cuidado com isso. Alguns estudos, né, de cortes de desmineralização osmótica viram que tem uma proporção até que razoável de pacientes que tinham transplante ou doença hepática grave e pacientes hipocalêmicos, principalmente, e hipofosfatêmicos, foram fatores de riscos meio que independentes também. Então, mesmo seguindo aquela taxa de correção rigorosa, né, mais conservadora ali, 4, 6 MECs na primeira hora, respeitando 8 em 24 horas, ainda assim o paciente faz desmineralização porque é alto risco e independente. Trazendo aqui que a velocidade da correção ela é importante, mas a gente vem valorizando agora outros aspectos da clínica. Eu acho que vale dar ênfase, sim, principalmente para a hipocalemia, porque é um distúrbio muito comum que vem junto. E que a gente acaba repondo junto também, né, Lu? Eu acho que dessas metas, gente, então só para reforçar, em 24 horas aí por volta de 10, se tiver um risco de hipercorreção até 8, em 48 horas até 18. Eu acho que das metas que a gente falou, a principal talvez seja a mais aguda nesses pacientes que tenham sintomas graves, né? Porque a gente tem que tirar esse paciente da urgência. Ele está evoluindo para um edema cerebral. Se eu não repor satisfatoriamente nas primeiras horas o sódio desse paciente, ele vai ter uma evolução neurológica mais desfavorável, né? Então aqui nas primeiras horas, na primeira 1 a 4 horas, a gente tem que ter uma meta, sim, entre 4 e 6 MECs, e normalmente esse 4 e 6 MECs de sódio que a gente está falando nessas primeiras horas é o que vai gerar a melhora sintomática do meu paciente e vai tirar ele do risco do edema cerebral, né? Se eu não conseguir atingir essa meta, aqui sim, talvez esse paciente tenha um pior prognóstico também. Uma informação legal é que a gente aumentando 5 MEC por litro de sódio parece reduzir a pressão intracraniana em cerca de 50% na primeira hora. Por isso então, a melhora sintomática, né, Ju? Ou seja, se o cara tá convulsionando, se o cara tá rebaixado por conta de hipertensão, é esperado que esse aumento do MEC reverta o sintoma. É legal que as diretrizes falam o seguinte: se por acaso você aumentou 5 MEC ali, até 6, né? Alguns falam isso também. Se por acaso você aumentou isso e o paciente não melhorou dos sintomas, cara, vale a pena procurar outra causa para esses sintomas dele, às vezes até parar a salina, dependendo da situação. Então, é o famoso vamos pensar em o diagnóstico, que o sódio você tratou e não resolveu. Então, esse é o take, né? A ideia é melhorou 5, não é o sódio se ele não melhorou, né?
clinicamente? Provavelmente não é o sódio. A diretriz fala isso. Não, acho Provavelmente, que não é, né? né? Provavelmente não é. Melhor procurar diagnóstico diferencial aí, porque você resolveu o sódio e o cara não melhorou. É até pra evitar sobrecorreções, né? Porque às vezes a gente insiste no sódio, mas na verdade o problema não é só o sódio, né? E agora, falando de correção, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né? Vocês sabem montar uma solução salina 3%? Aí que é a alquimia, tá, Jô? Eu acho que a gente precisa pontuar isso, né? Porque a gente tá falando de salina 3%, salina 3%. A gente precisa saber montar, né? Ela não existe, né? Ninguém não tem o soro 3%. Não, né? é a ampolinha de 3%. A gente tem 0,9 e a gente tem o salina 20% ampola, né? Você sabia que já foi reposto até com 5%, só que foi mudado pra não confundir com destrose 5%. Oh, maravilha, ainda bem, né? Ainda bem Ia dar ruim que isso. tiveram esse insight, né? Rapaz, isso aí ia dar... Mas isso é das antigas. Agora, eu conheço a rataria, né? Mas aí conta como que é isso aí. Cara, basicamente assim, tem várias formas de fazer, mas uma forma que eu gosto e acho mais simples é você pegar um NaCl a 0,9%, né, que é o nosso soro isotônico, pega 100 ml dele e mistura, né, é uma alquimia, né, você mistura com 10 ml de NaCl a 20%. Tá. Vai dar uma solução ali de em torno de 110 ml de NaCl a 2,6%, mas já tá o suficiente. Tem outras medições que se aproximam de 3%, mas a gente acaba não usando porque são mais difíceis de fazer. Essa aqui é bala, não tem erro. E como que a gente faz ela, Jô? Se a gente optou por tratar esse paciente com hiponatremia sintomática grave, né? Então, primeira coisa, né? Onde a gente vai infundir? Precisa passar um central nesse paciente para infundir essa salina hipertônica? Não precisa. Aqui a gente pode fazer no periférico, não tem problema, tá? E aí, uma grande dúvida na literatura é se a gente faz em bolos ou em BIC, né? Em bomba de infusão contínua. E aí, a gente precisa de uma resposta, né? Mas, infelizmente, hoje a literatura ainda não tem uma resposta muito 100% do que a gente tem que fazer. Em 2021, o JAMA publicou um estudo chamado de SALSA, né? Eu adoro esses nomes, cara. Pô, esse é um dos melhores nomes de estudo que a gente tem. A gente fez o tier list lá do nomes de trials e não colocou o SALSA. Não, né? o SALSA é maravilhoso. Esse é um dos melhores. Olha. Bom, e o que o SALSA diz, né, amigos? O SALSA foi um ensaio clínico randomizado, prospectivo, multicêntrico, foi feito lá na Coreia, se eu não me engano. Ele comparou a eficácia e a segurança das duas estratégias. Então, em bolos ou em BIC. E o que ele comparou, né? Então, o bolos, sendo o bolos uma solução hipertônica, né? 3%, 2 ml quilo. E a bomba de infusão contínua, hipertônica também, NaCl 3%, 0,5 ml quilo-hora ou 1 ml quilo-hora. A depender se era moderado ou grave. E o que ele viu, né? Ele viu que a terapia em bolos, ela demonstrou uma menor incidência da necessidade de tratamento redutor da natremia. Então, de precisar você voltar atrás, fazer desmopricina, glicose, que a gente vai falar lá pra frente. E, além disso, mostrou uma tendência a ter uma maior taxa de correção-alvo dentro da primeira hora, em comparação com a bomba de infusão contínua. Faz até mais sentido, né? Porque a gente acaba fazendo uma dose maior no bolos ali na primeira hora. Que eu acho que é um dos pontos mais importantes que ganha um pouco de força o bolos, né, Jô? Pô, se na primeira hora eu conseguir corrigir mais rápido o meu paciente que tá com sintomas graves, eu acho que esse é um desfecho significativo, apesar de não ser um desfecho duro, né? E até na nossa prática mesmo, eu acho que é mais fácil, porque a bomba de infusão contínua a gente tem que ficar monitorizando de hora em hora, e às vezes isso, dependendo do serviço que a gente tá, acaba sendo impossível. Não tem nem bomba, às vezes. Exato. Mais prático, né? Então, aí assim, nós falou 2 ml quilo, isso aí vai dar entre 100 a 150 para a maioria dos adultos, né? Que normalmente é o que a gente acaba fazendo sem ter que calcular muita coisa, Exatamente, porque a gente não sabe o peso da paciente na sala de emergência. É mais fácil. Então, mais fácil. Maneira prática, né? 100 ml de NaCl 0,9, uma ampola de NaCl 20%, para correr em quanto tempo? Aí varia, né? Bolos, né? É lembrar que bolos, nesse caso, não é você pegar e ir lá com a seringa e injetar de uma vez, né? 110 ml. Não. Calma lá. Aqui a gente pode correr em 20 a 40 minutos, mais ou menos, tá? Maravilha. Sendo que o objetivo é aquele, aumentar 4 a 6 mEq ali na primeira 1 a 4 horas. E é isso. E aqui, Jô, pra seguir o tratamento, né? Porque a gente fala das primeiras 4 horas, mas o que eles faziam no estudo que dá pra gente seguir no paciente internado, né? Então eles faziam, né? Eles faziam esse bolos com esse volume, coletavam o novo sódio, se naquele momento atingiu a meta das primeiras horas, não infundia mais. Se não tinha atingido a meta, eles poderiam fazer mais uma dose, né? Podia fazer até de 2 a 3 vezes a dose de uma maneira mais aguda. E aí eles deixavam sódio pra coletar de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, que normalmente é isso que a gente faz na prática, pra gente continuar atingindo as metas ao longo de 24 e 48 horas, né? No estudo em si, eles só paravam de infundir, na verdade, quando o sódio chegava a níveis seguros, que é normalmente o que a gente faz também. O que é seguro é meio duvidoso, talvez acima de 125 ou acima de 130, né? Isso é um pouco duvidoso aí na literatura e até pelas recomendações, né? E aí, é legal que todas as diretrizes convergem para essa questão do bolo, 100 a 150 ml, 2 ml quilo, porque, mais bem prático, né? 2, seguro, né? Então, não só necessitou menos hipercorreção, mas é isso.
repetir até 2, 3 vezes parece ser o suficiente para aumentar em 5 mEq, para resolver sintomas se for uma hipernatremia grave e o sintoma seja por isso, e eu fico tranquilo em meio que eu monitorizando certinho, eu não vou hipercorrigir meu paciente nessa primeira abordagem inicial. Então, isso é bem alinhado entre as duas diretrizes, né? Sabe uma coisa legal de falar também, que a gente esqueceu? A gente vai precisar monitorizar esse sódio, né? Às vezes, o laboratório que você tá, ele não consegue fazer um sódio a tempo, né? Em 1 hora ele dosa um sódio sérico. Então a gente pode lançar mão da gasometria, né? Desde que você tenha um gasômetro ali, uma seringa padronizada, dá pra confiar aqui no sódio da gasometria. Sempre usar a mesma seringa e o mesmo gasômetro, né, João? Exatamente. Isso, aí vem. E aqui, então, né, gente, a gente fez todo esse tratamento inicial para tirar nosso paciente do risco, mas lembrar, a gente tá falando de uma temporalidade de 24, 48 horas, ou às vezes até mais, pra gente conseguir ajustar esse sódio do paciente para níveis que realmente tira ele do risco, né? Enquanto isso, a gente tá fazendo algumas outras coisas, que é, primeiro, ver se teve alguma etiologia mais clara pra gente tratar dessa hiponatremia do paciente, né? Então, a investigação diagnóstica, que a gente falou aí do caso de hipernatremia que a gente já tem aqui no podcast. E também se tem mais alguma coisa mais clara dessa investigação diagnóstica que pode contribuir para a hiponatremia do meu paciente. Que aqui normalmente a gente fala da avaliação da volemia junto, né? Porque no paciente que tem uma hiponatremia hipovolêmica, ou seja, está seco e esturricado, a gente tem medidas mais específicas para fazer em conjunto, né? No paciente que tem uma hiponatremia hipervolêmica, né? Então está muito congesto, a gente também tem outras medidas que a gente pode usar em conjunto, né? Isso, Cauê, exatamente. Então, pensando aqui primeiro no paciente que está mais hipovolêmico, né? Então chegou um paciente hipovolêmico, às vezes ele tá até chocado, hipotenso lá no seu plantão. O que você vai fazer? Primeira coisa, é claro, expandir, né? 20, 30 ml quilo aí de solução isotônica, né? O soro a 0,9%. Só que aqui a gente precisa ter um cuidado, tá? Porque o que acontece? Se a hiponatremia for muito severa, por um sódio menor do que 120, ou o paciente estiver muito sintomático, se a gente fizer só o soro isotônico ali, então só fazer esse NaCl a 0,9%, a gente pode até piorar a situação. Eba. Pois é. Peraí. Então, vamos lá. Então vai. Por que isso acontece, né? Porque às vezes o paciente, seja por ele estar hipovolêmico, ou seja por até mesmo ter uma SIAD ali do mal, ele tá com uma liberação de ADH tão exacerbada, e lembrar que o ADH ele atua ali lá no túbulo contorcido distal, aumentando a reabsorção de água, né, via as aquaporinas, etc. Então, se esse paciente tá com uma produção de ADH tão exacerbada que quando você infunde a solução isotônica ali, o paciente vai acabar reabsorvendo mais água no túbulo do que sódio. Então, isso aí, por si só, pode piorar a hiponatremia. Então, nesses casos, algumas diretrizes, elas aconselham que junto com a solução isotônica, a gente pode até fazer um pouquinho dos bolos da solução de 3%, tá bom? Mas, repetindo, né, são casos em que o paciente tá com uma hiponatremia grave, então severa, né, um sódio menor que 120 e sintomas graves. Pra sem querer a gente não piorar os sintomas, enquanto isso a gente tá dando bolos de salina junto para justamente reverter aquele edema cerebral, né, Ju? Exatamente isso. E é isso aqui, Ju, a gente tá falando do contexto mais agudo, né, que a gente tem que tirar o paciente da urgência. Só com relação à hipovolemia, a gente tem que tomar cuidado com o depois, porque esse paciente ele também tem um risco de depois a gente corrigir um pouco a hipovolemia dele, ele cessa aí a secreção do ADH, né? E aí o que pode acontecer? Se eu comecei a parar de secretar ADH, a minha urina vai começar a ficar mais diluída, eu vou ter mais urina, e minha urina vai começar a ficar mais transparente, né? Vamos dizer assim, aquela urina que era um pouquinho amarelada e começou a ficar mais transparente, e o sódio pode começar a disparar por causa disso, né? Então esse é o paciente que no início tudo bem, né? A gente vai começar a hidratar com uma isotônica, ao mesmo tempo que a gente pode fazer uma salina 3% inicialmente para tratar os sintomas dele, mas ao longo do tempo, nas próximas 24, 48 horas, ele tem um risco de fazer até uma supercorreção também. Então aqui tem que ver o sódio de muito perto enquanto eu tô tratando esse paciente, né? Sim, não só o sódio, mas como você mesmo falou, o débito urinário, né? Exatamente. É importantíssimo esse paciente estar com o débito urinário sendo vigiado aí. Às vezes coloca ali um Uripen, às vezes até sonda pra gente ficar bem de olho, né? Opa, começou a abrir muito o débito urinário, tem que tomar cuidado que esse sódio pode estar começando a estourar, né? E puxando agora, Cauê, pro outro espectro, né? O paciente que tá hipervolêmico, geralmente o paciente vai ter uma insuficiência cardíaca ou uma cirrose. Lembrar que a gente tem que lançar a mão aqui também da restrição hídrica nesse primeiro momento, né? E aí as diretrizes vão variar também com relação a isso, como tudo, né? Elas variam, mas a restrição fica em torno de 800 ml por dia, isso não só no tratamento agudo ali, mas já pensando um pouquinho no tratamento depois da sala de emergência, né? Justo. Algumas referências colocam até pro paciente beber água só quando ele estiver com sede. É isso. Talvez de forma prática, né? Só isso já ajude o paciente mais hipervolêmico, né, João? Mas esse é um paciente que dificilmente ele vai vir agudo, assim, pelo sódio, né? Ele vem por outras coisas. Exatamente. Geralmente esse é um dos menores problemas dele. Vai resolver aqui. Vai no resto, confia.
Então, beleza. Aqui a gente fechou as indicações, como fazer, quando fazer, como que monitora. E aquele cenário que eu hipercorrigi, mesmo que eu fiz tudo certo, ainda assim ocorre, né? Hipercorrige, passa um pouco, ou entra naquele cenário do Cauê, começou a hipercorrigir, e agora? Estourei, né? Passou de 6 nas primeiras horas, passou de 10, 12 nas primeiras 24, né? A gente tem que ser um pouco reativo aqui, né? Nesses casos de hipercorreção, como a gente já falou, nosso maior medo é a desmelinização osmótica. Nesses casos, a gente tem que correr atrás aí para tentar corrigir o nosso erro nas primeiras 12 horas de preferência. Beleza. E aqui a gente tem as terapias de relowering, né? Como fica isso em português? É redução, né? Rebaixamento. Rebaixamento, não sei qual que é o nome em português melhor. Mas quais são essas terapias, né? A gente pode lançar mão de uma solução hipotônica, que é a glicose a 5%, e aí aqui pode ser entre 2 a 4 ml quilo-hora. Tá bom. Tentar correr ali nas primeiras 4 horas e reavaliar, sempre dosando novamente o sódio, né? Isso é muito importante. A outra forma que a gente tem para correr atrás do nosso prejuízo é fazer a desmopressina. Tá? Aí a dose vai variar, mas entre 1 a 3 microgramas EV ou subcutâneo, intervalo de 8 a 12 horas. Algumas referências, se vocês forem ler, vai falar de 6 a 8, mas as coisas mais atuais estão colocando entre 1 a 3, de 8 a 12 horas. Que é mais difícil da gente ver, né, Jô? Até menos disponível, né? Sim, Lembrando, só a desmopressina, então, é o análogo de ADH aí. O que eu tô fazendo, na verdade? Então, eu tô segurando o rim de jogar água para fora, dando ADH para ele, né? E tô dando mais água em cima pro paciente, água livre sem sódio, né? Para ver se, de novo, esse sódio realmente consegue abaixar sem o rim interferir ali no nosso rebaixamento do sódio aí de novo, né, Ju? Perfeito. E a gente vai fazer essas medidas até o sódio retornar mais ou menos aos valores abaixo do limite terapêutico. Tá. Então, vamos supor, a gente corrigiu 12 a mais, vamos tentar trazer para 10, trazer para 8, né? Reduz 4, reduz 6 de novo. Aí, é voltar para nossa meta, né? Voltar pro zero. Exato. Aí aí só passeamos, né? Nada a ver. Só voltar pra meta, né? Então, via de regra, né? Como não vai ter a desmopressina, bota o glicosado ali nessa dose que o Jô falou e vai fazendo sódio aí, às vezes um pouco até mais frequente, né? Vai fazendo de 2 em 2 horas, em vez de 4 em 4, pra ver se a gente consegue trazer esse paciente pra meta de novo. Infelizmente, o paciente com hiponatremia é aquele paciente que, entre aspas, ele estraga o plantão, né? Aquele paciente que vai chegar 10 horas da noite e aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que ficar dosando sódio de tempo em tempo. Então é um plantão, cara, que você esquece, você não vai dormir. É igual o CAD, né? Exatamente. Assim, bem semelhante, né? Exatamente. Agora, tem um ponto também que é assim, eu acho que vale ressaltar, né? A gente tá falando essas dosagens, 2 em 2, 4 em 4, infelizmente, às vezes o estado geral do paciente nem é tão ruim, mas é um paciente que merece monitorização e merece vigilância em um ambiente ou SEMI, UTI, a sala de emergência. Sim. Tentar fazer esse tipo de malabarismo na enfermaria geralmente não dá certo. Ou se você vai sobrecarregar muito toda a equipe, né? Porque a coleta laboratorial, ela tem que ser mais frequente. Alguém vai ter que ver. Às vezes, na madrugada, é um hospitalista pro hospital inteiro. Então, é prudente deixar esse paciente monitorizado até o distúrbio se estabilizar. Por mais que ele esteja bem, né? Isso a gente vê, às vezes, na transição errada, né, Lu? O paciente estava em sala de emergência, melhorou dos sintomas iniciais com os bolos, e aí foi pra enfermaria terminar de corrigir lá, né? Vixe! O Luca falou de enfermaria, acho que dá pra gente puxar o gancho agora pra falar do paciente que faz uma hiponatremia aguda assintomática. Geralmente esses pacientes vão estar internados porque a gente vai conseguir flagrar essa hiponatremia aguda. É um paciente que um dia tá com um sódio de 145 e no outro foi pra 130, 125, né? Geralmente o paciente que foi pra uma cirurgia e ficou lá esquecido com o sorinho de horário, né? É o que mais acontece aí no nosso dia a dia. A gente sabe que dentro do hospital as principais causas de hiponatremia são as iatrogênicas, né? Exato. E geralmente vai ser nesse contexto que a gente vai flagrar uma hiponatremia aguda mais assintomática, né? E aqui, nesse paciente, junto com o paciente crônico que internou, né, Jô, é onde a gente vai ter mais calma para fazer as coisas, né? A gente não precisa sair correndo com a salina 3%, dá para investigar primeiro e ver se tem alguma conduta adicional mais direcionada, né? Existe uma dúvida na literatura, né, Jô? Será que aqui, nesse paciente com uma hiponatremia aguda assintomática, ou no paciente com uma hiponatremia crônica com gravidade, né? Gravidade que eu digo só de menor que 120, será que vale a pena fazer uma salina em infusão contínua? Isso vai variar muito, né, Cauê? Principalmente a gente tem que pensar nos fatores de risco, né? Às vezes é um paciente já neurocrítico, um paciente que tem, sei lá, alguma neoplasia intracraniana, um paciente que tem um risco maior de ter uma herniação cerebral. Nesses casos, a gente pode lançar mão até de uma solução salina ali. Então, a literatura diverge um pouquinho, né? Mas, em média, né? Se o paciente tiver com sódio menor que 120, mas tá assintomático, a gente pode fazer um bolozinho, né? Pode fazer um bolo de 50, um bolo de 100 ml de NaCl
3%, né? Sempre bom frisar. Correr ali em 20 minutos. Isso é principalmente para evitar que ele tenha quedas maiores de sódio. Sim. Nesse meio tempo, enquanto a gente fez esse nosso bolos, a gente vai suspender aquela solução que ficou esquecida lá, né? Às vezes tá com glicosado ali para, entre aspas, nutrir, né, o paciente. A gente esquece lá, a gente suspende possíveis diuréticos que ficaram esquecidos na prescrição, controla a volemia do paciente e assim vai. Acho que essa é a ideia, né? Colocando, acho que importante você falou, Jô, o paciente com fator de risco, né, para edema cerebral, são os que talvez mais mereçam essa conduta quando a hiponatremia é assintomática, ou aguda ou crônica, né? E aí a meta é essa. Vou fazer? Tá, vou fazer, mas mais parcimoniosamente, não preciso ser muito agressivo, e com a meta de trazer ele para a normalidade e tirar ele do risco, né? Então talvez um sódio já maior que 125, um sódio já perto de 130, a gente já pode suspender essas condutas e continuar com as condutas crônicas pro motivo da hiponatremia dele, né? No panic. Exatamente. E aí, por último, eu acho que vale a pena a gente citar um pouquinho, falar um pouquinho das hiponatremias crônicas assintomáticas aqui, né? Então, ou com sintomas leves, né? Porque, só relembrando, se ele tiver uma hiponatremia crônica com sintomas moderados ou graves, ele tem que estar lá na salinha de emergência. Volta lá pra discussão do começo. Volta pra lá, ou pra UTI, seja lá onde ele estiver. Agora não, o paciente tá com hiponatremia crônica, tem só os sintomas leves, às vezes uma cãibrazinha aqui, outra lá, você flagrou essa hiponatremia lá no ambulatório, você pode mandar ele internar, principalmente, como a gente comentou anteriormente, né? Se o sódio for menor que 120, né? Se for uma hiponatremia severa. Só que aqui, novamente, sem pânico. Vamos tentar entender o que está causando essa hiponatremia dele. E aí, só a última coisa, ficando aqui no contexto mais crônico mesmo, né? Então, o paciente com hiponatremia crônica, que às vezes internou porque tem um sódio menor que 120, se ele tiver algum fator de risco que a hiponatremia possa piorar um possível edema cerebral, como o Jô falou, neoplasias, patologias intracranianas prévias ou mais subagudas, né? Esse paciente, às vezes, a gente não precisa nem fazer o bolos que a gente comentou agora, né? A gente pode fazer, às vezes, até a salina em bomba, faz uma infusão ali entre 15 a 30 ml hora, vai acompanhando bem de perto esse sódio, porque esse é um paciente que, se a gente bobear ali e corrigir muito, ele tem um risco alto de ter uma síndrome de desmilinização, né? Agora, se ele não tiver nenhum desses riscos, né, para edema cerebral, dá pra gente tratar mais direcionado para doença de base, né, Jô? Exatamente, Cauê. Então, nesse meio tempo, né, enquanto a gente tá ali tentando apagar o fogo, a gente já vai começando a nossa investigação, como a gente já repetiu várias vezes aqui, né, tirando o diurético quando precisa, tirando, se possível, né, os inibidores da recaptação de serotonina. E aqui tem algumas medidas que a gente pode lançar mão. Claro, vai depender muito da doença de base do paciente, né? Mas a gente pode lançar mão da restrição hídrica, como a gente falou anteriormente, que acaba sendo a primeira opção quando a gente fala de CIAD, por exemplo. Exato. Dentro da CIAD, a gente ainda tem como segunda linha de tratamento, né, os vaptanos, que são os antagonistas do receptor V2, que a gente hoje tem boa evidência para usar essas medicações. O problema é que é muito caro. O Brasil, a Anvisa ainda não liberou, então esses medicamentos vêm de outros países. É muito difícil acesso aqui, a gente acaba não usando. Certo. Outra coisa que a gente pode lançar mão, que também entra hoje como segunda linha, é o uso da ureia, né? A ureia a gente tem que mandar manipular, e o problema dela é que ela tem um gosto horrível, né? Gosto de ureia, né? Então. Vocês sabem bem aí como que é o gosto, né? É muito ruim. É loucura, né? Como é que é o nome, né? O champanhe de Bruxelas. Champanhe de Bruxelas, porque... O que pessoal de Bruxelas? Enfim, né? Cara, esse champanhe de Bruxelas é basicamente uma alquimia que eles fazem para deixar a ureia com um gosto um pouquinho mais palatável, né? Bota ácido cítrico, bota sucrose, deve continuar horrível da mesma forma, né? Às vezes o paciente acha muito ruim o gosto da ureia, né? Não tem muito o que fazer. Tem duas opções. Ele pode, aumentar até o aporte proteico dele, algumas diretrizes colocam isso como uma opção, mas a outra opção seria aumentar o aporte de sal na dieta, né? Colocar um sachêzinho a mais ali, daquele sachêzinho que a gente pega no restaurante, né? 2 gramas. Exato. Essa aqui é uma situação que permite isso, mas lembrar que se o paciente tiver, sei lá, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, talvez essa não seja a melhor conduta no momento. Justo. E por último, mas não menos importante, o medicamento que tá na moda agora, né? Os inibidores da SGLT2. Até pra isso, viu? Até pra isso, eles estão sendo estudados na CIAD. A gente tem um estudo já com empaglifosina, sugerindo uma dose aí de 25 mg por dia, associado aqui ao consumo de 1 a 2 gramas de sal por refeição, aqui nesse caso. E mostrou que aí parece que é um aumento de 10 milimol por litro com 4 dias de uso da empaglifosina, tá? Então, o placebo aumentou em torno de 7, então, já é um aumentozinho relativo, né? Interessante, né? Uma medicação que vem ficando mais disponível. E lembrar, né, Jô? Isso acaba ficando mais no contexto de CIAD, porque talvez seja uma das hiponatremias crônicas aí que a gente mais tenha que tomar essas condutas mesmo, né? De resto é mais tirar a medicação, tirar aquela hidroclorotiazida que tá sobrando, aquele inibidor da recaptação de serotonina. Se for uma hiponatremia mais hipovolêmica, vai ser, via de regra, resolvida durante a internação, correção da volemia, né? Ou a hipervolêmica, né? Que normalmente a gente vai ir mais pela parte da insuficiência cardíaca, ou do paciente que tava com uma DRC e ficou hipovolêmico, né?
né? Então, essas condutas extras, né, não de urgência e talvez até mais tratamento crônico de ambulatório, fica aí mais pelo contexto da CIAD, mas isso fica para um outro episódio. Né? Alô. É um episódio só pra falar de CIAD. Exatamente. Vale a pena, né? Fechou, né, gente? Acho que fechou. Acho que tá bom, né? E Tá aqui bom. só lembrar, né, a gente tangenciou algumas patologias como o CIAD, né, síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, a gente falou um pouquinho da desmineralização osmótica, tudo isso aqui já foi comentado no guia, tá? O guia tem um tópico sobre CIAD, só falando de CIAD, desde o diagnóstico até o tratamento, e tem um tópico ali de tratamento da hiponatremia, que a gente também falou sobre a síndrome de desmineralização osmótica e como que ela cursa, né, que é importante a gente reconhecer. Fechou, acho que é isso, então. Vamos pros salves? Bora. Então vou mandar um salve aqui pra galerinha da clínica que rodou comigo lá na Nefro. Fiquei devendo pra eles uma discussão de sódio, né? Oi, E aí tá pago então a dívida, né? É a Nicole, o Xandão, o Henrique, a Mafê. Pessoal muito bom, muito interessado. Abração aí pra eles. Show de bola, abração, gente. O meu salve vai para um grupo bacana que rodou comigo lá na UTI, tá? O meu grupo de R2 e grupo de R1, que é o grupo de R2, o Felipe, o Daniel, a Carol e o Lucas, grupo muito bom. E o grupo de R1, que é a Ana, a Bia, o Ciro, o Jorge, o Matheus e a Laís, que é da emergência. Pessoal muito bom também, muito interessado. Valeu demais pelo mês aí, viu, pessoal? Boa. E você, Luca? Vai mandar o salve pra quem? Cara, eu vou mandar pro grupo do Magic. Ei, ó o grupo do Magic aí. Primeiro, acho que coisas aqui pra gente entender, né? Por que o grupo do Magic? Que ele é composto pelo Petrus, que é ninguém menos que o cara mais entusiasta do sódio que existe. Ele fala verdade. claramente 4 horas sobre sódio aqui, tá? Tranquilo. Tá, a gente vai, quando tiver umas lives mais hardcore, a gente vai trazer ele pra falar de sódio Por por favor. 4 horas. E o Leandro também, o outro nefrologista, né? E o Levi, que é aspirante ao nefroblasto, né? Isso aí, querendo nefroblasto. virar nefrologista. E aí outra coisa importante é, o que é o Magic, Jonas? Só pra o pessoal entender, né? O Poucas grupo do palavras, Magic é um jogo de cartinha. Magic, É isso aí, segundo. Análogo a Pokémon, Yu-Gi-Oh! Resumindo. É Exatamente. importante. E aí um salve pra minha namorada de novo, porque ela atura o grupo do Magic lá em casa. aí é né? loucura. Valeu, Gi. Valeu, obrigado. Valeu. Fechou, gente. Então, lembrando os ouvintes, né, de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, ouvir a gente no podcast, lógico, né, e no YouTube também para ver os vídeos. E lembrar de assinar o Guia TDC, lá a gente tem uma plataforma completa, com todas essas doenças aqui que a gente falou hoje, muito mais para você se atualizar e revisar em temas de clínica médica. Então é isso aí. Beleza, valeu, falou. Valeu, galera. Obrigado. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba. Oi, pessoal! Agora vocês vão ouvir o episódio que saiu essa semana no nosso podcast. Lembre de ativar o sininho para você receber todas as notificações e estar por dentro de tudo que sai aqui no nosso canal, além de curtir e se inscrever, né? E aproveite o conteúdo.